E aqui estamos para falar das coisas de Deus. Paz do Senhor. A Bíblia diz, Zacarias capítulo 4, versículo 6, não é por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então a obra de Deus, embora Deus usa os homens, as mulheres, os jovens, as crianças, os líderes, os pastores, mas a obra é de Deus. Como disse Paulo, um planta, outro rega, mas o crescimento vem de Deus. É Deus que ordena a bênção e o crescimento vem da parte de Deus. O homem sempre quer ser independente e pensa ou acha que consegue fazer tudo sozinho, mas é um ledo engano. É muito perigoso a partir do momento que um homem, um líder, começa a pensar que as suas habilidades, as suas experiências já é suficiente para ele tocar a obra de Deus sem orar, sem consagrar, sem buscar a direção e a orientação de Deus. Começa a ficar muito perigoso uma liderança quando ela parte para esse caminho. Deus mostrou para nós em toda a Bíblia que felizes os homens e mulheres ou líderes que nunca deixaram de depender do seu poder, nunca deixaram de depender do seu amor, da sua graça e da sua bondade. E feliz aqueles que sempre dependeu do auxílio, da força, do poder, da graça de Deus, porque esses não se frustraram. Agora, os que deixaram de depender de Deus, de Jesus, por algum momento, do Espírito Santo, se arrebentaram, se frustraram. O próprio Cristo diz lá em João capítulo 15, versículo 5 ou 6, ele diz, sem mim nada podeis fazer. Literalmente, sem o poder, a unção, a graça, a presença de Jesus, nós que o servimos e trabalhamos para o seu reino, não vamos conseguir êxito em lugar nenhum. Então, nós temos uma prova disso lá no livro de Ezequiel, capítulo 37, quando o Senhor leva ele lá no vale de ossos secos e diz, pode esses ossos reviver? E o profeta Ezequiel, sabiamente, tementemente, ele diz, Senhor, não sei, o Senhor que sabe, porque eu não tenho esse poder, mas o Senhor tem, o Senhor pode, o Senhor faz, se o Senhor quiser, o Senhor tem poder. Então ele transferiu toda a autoridade, poder, glória e honra ao Senhor Deus que tudo pode. E aí então, quando ele toma essa atitude, Deus então ordena que ele profetiza sobre aquele vale. Deus permitiu os homens fazer parte dos seus planos, compartilhando, permitindo que o homem faça parte da sua obra, de seus projetos, seus profundos planos, mas que o homem nunca esqueça que o poder que rege, que faz acontecer, que faz crescer, que faz prosperar, que faz avançar, que destrona os principados e príncipes e hostes da maldade, é o poder de Deus, é a autoridade do nome de Jesus. Se esquecermos disso, vamos ficar em apuros. E Deus disse isso lá para Zorobabel, não é por força, não é por violência. O segundo templo será construído, será restabelecido, a glória do segundo será maior do que o da primeira, no tocante à presença de Deus, a glória de Deus, os milagres de Deus, e não no tocante ao ouro, à beleza, não. Mas Deus deixou claro lá em Ageu, em Zacarias 4:6, não é por força, não é por violência, mas é pela ação do meu Espírito. Então o que não convém para o povo de Deus? Confiar simplesmente na força humana,
na força política, confiar num exército humano e esquecer ou desprezar o poder invisível de Deus em nosso meio. Nós temos a experiência de Gideão. Ele faz uma convocação, vem 32 mil homens. Deus diz, tem um monte de covarde aí no meio. Manda os covardes que retornem. 22 mil homens retornou. Deus torna a dizer, Gideão, ainda tem covardes no meio do povo. Então, meu irmão, desses 22 mil, sobrou 300. 300, mas 300 verdadeiro, 300 unidos, 300 pronto para o que der e vier, 300 corajosos para avançar debaixo das ordens de Deus através de Gideão. E Deus deu vitória, porque confiaram em Deus. Os 300 e Deus se tornaram maioria, e os inimigos foram vencidos e derrotados, porque Deus estava ali invisível, o seu braço, a sua força, para derrotar os inimigos. Se fosse aqueles 32 mil homens, 22 mil homens, estariam dizendo, foi a nossa força, o nosso braço, a nossa capacidade, e não teriam dado glória devida a Deus. Mas como foram com 300, então tiveram que curvar depois da batalha e dizer, foi Deus, foi a mão de Deus, foi o braço de Deus, a estratégia de Deus, a Ele glória, a Ele honra, a Ele louvores eternamente. Não podemos desprezar as estratégias de Deus. Então, o que não convém para o povo de Deus confiar num exército poderoso, porquanto não é por força humana, mas pelo Espírito do Senhor. Então, obra humana ou obra de Deus? Ela é administrada por homens, mulheres, líderes, mas a obra é de Deus. Por isso que a gente faz ela. Porque se fosse só dos homens, a gente já teria parado, largado faz tempo. O que não convém para o povo de Deus? Acreditar na proteção humana. Neemias desistiu da proteção do rei e foi buscar o rei dos reis. Neemias capítulo 2, versículo 9 ao 12. E quando ele foi buscar a Deus, Deus lhe deu graça diante do rei da terra. E ele foi enviado como governador de Judá para restaurar as muralhas de Jerusalém. Ele desistiu da proteção dos homens e confiou na proteção de Deus. E Deus deu vitória para ele na reconstrução dos muros. Foram um trabalho que gastaria mais de anos, restauraram em 52 dias, porque Deus estava ali invisivelmente dando graça e vitória e protegendo eles dos inimigos. Então, meu irmão, o que não convém para nós cristãos, que se deixe encher pelo Espírito, o que convém para nós? Que nos deixemos encher do Espírito de Deus e passamos a confiar somente em Deus e na sua palavra. Se você estiver depositando sua confiança nos homens, você vai ficar decepcionado e frustrado em algum momento da sua vida. Mas se você depositar sua confiança, suas promessas, seus sonhos em Deus, Ele não te decepcionará, Ele não te frustrará. O salmista diz, esperei com paciência no Senhor. Ele ouviu o meu clamor e veio ao meu encontro mudar a minha história, tornar realidade os meus sonhos, os meus planos, os meus projetos. Então, meu irmão, deixe de confiar cegamente nos homens, na proteção dos homens, na força dos homens, no dinheiro dos homens, e volte a confiar 1000% em Deus. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Confia em Deus. Em Deus você pode confiar cegamente, porque Ele jamais te frustrará, te decepcionará. Deus é o seu maior amigo e o seu maior ajudador. É o seu socorro na hora da angústia, é o seu maior protetor. Eis que não dormirá o guarda de Israel. O guarda daqueles que confiam nele, que é Deus, jamais dormirá, jamais
ficará desapercebido com relação à sua vida, à sua casa e à sua família. Deus te abençoe. Uma semana abençoada e vitoriosa, em nome de Jesus. Um abraço.